Porque algumas pessoas já tentaram de tudo e mesmo assim continuam presas aos mesmos padrões. Você já conheceu alguém que diz: "Eu já tentei de tudo"? Terapia, cursos, livros, conselhos, oração, mudança de rotina e até sessão de descarrego. E mesmo assim, os mesmos problemas continuam aparecendo na vida dessa pessoa. As mesmas dificuldades financeiras, as mesmas frustrações, as mesmas dores emocionais, as mesmas situações não resolvidas. E depois de um tempo, essa pessoa começa a acreditar em algo muito perigoso. Talvez eu seja assim mesmo. Talvez a minha vida seja assim. Talvez eu seja condenado ou condenada a viver desse jeito. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante. Na maioria das vezes, essa pessoa não tentou tudo. Ela tentou o que ela conhecia até o momento. E muitas vezes o que falta não é mais esforço, é o conhecimento certo, o ambiente certo e a orientação certa. Fica comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar porque tantas pessoas continuam presas emocionalmente mesmo tentando mudar. E como funciona o processo que eu utilizo para ajudar pessoas a romper esses padrões emocionais profundos através do método LED, Liberdade Emocional Definitiva. Ah, e no final eu vou te explicar como que funciona um diagnóstico que eu faço antes de aceitar alguém nesse processo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ezequiel Rosa, eu sou o buscador de respostas. Eu atuo como mentor, treinador, palestrante e escritor. Eu trabalho ajudando as pessoas a identificar e romper padrões emocionais invisíveis que sabotam decisões, relacionamentos e a tua prosperidade. Grande parte das pessoas que chegam até mim já passaram por vários processos de desenvolvimento, mas ainda continuam presas em algo que elas mesmas não conseguem explicar. E foi exatamente por isso que eu desenvolvi o método LED, que é a Liberdade Emocional Definitiva. Um método que trabalha diretamente com os registros emocionais profundos que influenciam o comportamento sem que a pessoa perceba. E se esse tipo de conteúdo já faz sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque às vezes uma única compreensão pode mudar a forma com que você enxerga a sua própria história. Eu quero te falar agora uma verdade que ninguém fala. Eu quero te falar algo que poucas pessoas explicam. A maioria das abordagens tenta resolver problemas emocionais fazendo a pessoa revisitar constantemente aquele evento traumático lá do passado. Mas existe um problema muito sério com isso. Quanto mais você acessa repetidamente um evento doloroso, mais o cérebro reforça o circuito emocional daquela dor. É como uma ferida que você cutuca a ferida todos os dias. Ela não vai cicatrizar, ela vai inflamar e vai aumentar. Por isso, muitas pessoas passam anos falando sobre o mesmo problema, mas nunca conseguem verdadeiramente superar aquilo, resolver aquilo. Porque falar sobre o problema não resolve o problema. Pelo contrário, alimenta ele ainda mais. Mas Ezequiel, o que realmente acontece? E aqui eu quero que você entenda um ponto muito importante. A grande parte dos nossos registros emocionais que moldam a nossa vida acontecem lá na infância. E muitos desses registros foram instalados numa fase onde você não tinha ainda uma estrutura de memória consciente. Ou seja, hoje você sente os efeitos, mas não lembra da origem. Isso explica por que algumas pessoas dizem: eu não sei por que eu ajo assim, mas sempre acabo fazendo a mesma coisa. E quem faz as mesmas coisas tem os mesmos resultados. Eu quero te trazer um caso real de um padrão repetitivo. Eu tive uma mentorada que já fazia terapia há muitos anos. Por sinal, há 12 anos. Ela sentia que existia um padrão repetitivo na vida dela. Situações parecidas que sempre apareciam. Decisões que pareciam corretas, mas que acabavam gerando o mesmo tipo de resultado. Um resultado doloroso. Quando começamos a trabalhar no método LED, em poucas sessões ela conseguiu identificar um registro emocional instalado lá na infância que estava influenciando várias decisões sem que ela percebesse. Para vocês terem uma ideia, ela estava prestes a terminar o terceiro relacionamento por causa desse padrão repetitivo. Quando essa compreensão surgiu, algo mudou.
Ela percebeu que muitas situações que antes pareciam azar ou culpa dos outros, na verdade estavam ligadas a um padrão interno dela. Foi um momento forte, mas ao mesmo tempo libertador. Ela conseguiu reconstruir o seu relacionamento e hoje se libertou daquele padrão que condenava ela a uma vida disfuncional. Porque quando você entende a raiz, você deixa de lutar contra os sintomas. Talvez esse padrão repetitivo nos relacionamentos não seja o seu caso, mas procure avaliar quais são as situações que se repetem várias vezes na sua vida. Pode ser na tua saúde, pode ser com os teus filhos, pode ser no teu trabalho, pode ser no teu financeiro. Então entenda, padrões repetitivos negativos têm uma origem na infância. Eu tive também um mentorado extremamente bem-sucedido profissionalmente. Ele já tinha conquistado muito, mas existia um sonho antigo que ele nunca conseguia realizar: ser locutor de rádio. Algo sempre travava, sempre surgia um medo. Depois de passar por um dos nossos treinamentos e apenas 2 sessões de mentoria, ele conseguiu identificar qual era o padrão emocional que sustentava aquele bloqueio nele. E quando isso foi trabalhado, ele finalmente conseguiu realizar aquele grande sonho que ele carregava desde a infância. Não porque ele ganhou mais capacidade, inclusive ele já tinha, mas porque ele ganhou liberdade para avançar rumo ao seu sonho. E aqui vão 2 premissas muito importantes. Eu sempre digo 2 coisas para as pessoas que estão andando comigo. A primeira premissa: falar sobre o problema não resolve o problema. Pelo contrário, só piora. Entender intelectualmente não é o mesmo que romper emocionalmente. E a segunda premissa é que capacidade e força de vontade não vão definir o destino. O que define o destino é o quanto você é livre emocionalmente para conquistá-lo. Você pode ser inteligente, capaz, esforçado, trabalhar 10, 12 horas por dia, mas se existir um padrão emocional inconsciente te puxando para trás, você sempre vai sentir que algo está travado na sua vida. Isso explica claramente pessoas que sabem menos que você, trabalham menos que você e vão muito mais longe do que você. Quando isso acontece, as pessoas, ao invés de entender o que essas pessoas fazem para avançar, elas tentam encontrar algo de errado com aquela pessoa. E aí vem aquelas frases: Ah, essa pessoa ela é muito ambiciosa. essa é uma pessoa seletiva. Ela deve estar fazendo algo errado por debaixo dos panos. É isso que está dando sustentação para o resultado dela. Cuidado. Normalmente quem te fala isso são as pessoas que você ama e elas falam isso por 2 motivos. Primeiro, porque elas não têm coragem de avançar e fazer melhor. E segundo, porque não querem que você se afaste dela. E isso tudo termina, sabe onde? Na perda da sua esperança. Depois de você tentar várias coisas sem resultado, muita gente começa a acreditar que aquilo é normal, que a vida dela simplesmente é assim. Muitas vezes ela não tentou de tudo, ela apenas ainda não encontrou o método certo, não encontrou o ambiente certo e principalmente não encontrou a orientação certa. E quando essas 3 coisas se encontram, mudanças profundas acontecem. E eu vejo isso repetidamente com todas as pessoas que passam pelo método LED. Mas Ezequiel, como que funciona então esse método LED? Dentro do método LED nós trabalhamos 3 etapas principais. Primeiro, nós precisamos identificar os padrões emocionais invisíveis que estão sustentando os seus problemas atuais, que estão te segurando e impedindo você de avançar. O segundo, então, é romper esses vínculos emocionais que alimentam esses padrões e que te fazem não avançar. E o terceiro é construir uma identidade emocional capaz de sustentar esse crescimento, as tuas decisões e os teus relacionamentos saudáveis. Porque sem liberdade emocional, qualquer progresso vira gasto de tempo, dinheiro, sem sair do lugar. Por isso, antes de aceitar alguém dentro do método LED, nós fazemos qual o padrão que você está repetindo na sua vida, qual é o registro emocional que pode estar por trás disso. Eu trabalho com um número limitado de mentorados, porque esse acompanhamento ele é profundo.
Então, o diagnóstico também serve para duas coisas. Ele serve para você entender se esse processo é para você e também entender se eu sou a pessoa certa para te ajudar. Se enquanto você assistia esse vídeo, algo dentro de você dizia, existe um padrão na minha vida que eu ainda não consegui romper, talvez seja a hora de olhar para isso de uma forma diferente. Na descrição desse vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Entre em contato e diz que você quer saber mais sobre o diagnóstico do método LED. A minha equipe vai te orientar sobre os próximos passos. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Se para tantas pessoas que eu já acompanhei foi possível romper padrões que pareciam impossíveis, por que não poderia ser possível para você também? Às vezes, o que separa você de uma vida repetitiva, de uma vida transformada, é apenas a decisão de encontrar o método certo, o ambiente certo e a orientação certa. Nos vemos no próximo vídeo ou talvez numa conversa de diagnóstico. Fique com Deus e até mais.